pessoal, nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de Ética e Relações Interpessoais. Eu sou a professora Kelly Campelo, é um prazer estar aqui com vocês na última aula aqui do nosso módulo, né? Lembrando que o módulo 2 ele já inicia na segunda-feira, tá certo? Então, hoje a gente está aqui encerrando essa nossa disciplina. E aí, no módulo 2, eu vou estar aqui com vocês na disciplina de projeto interdisciplinar 2, né? Eu acho que vocês pegaram essa disciplina de projeto interdisciplinar 1, não foi isso? E no segundo semestre vocês vão pegar o 2, eu vou estar lá com vocês. Beleza? Bom, gente, então vamos aqui dar continuidade à nossa aula, à nossa discussão sobre ética e multicultura, hoje, dia 28 de setembro, que é para a gente poder encerrar o nosso módulo. Bom, então agora aqui na parte, nesse aqui, no nosso slide aqui, vamos iniciar uma discussão sobre os benefícios, na verdade, no plural, de um modelo multicultural dentro de uma empresa. Por que que é positivo? O que que a empresa que você administra, ela vai ter, por que que ela vai ganhar se ela tiver uma postura ética e multicultural? Primeiro, gente, a ideia de... deixa eu voltar aqui. Pronto, a ideia de uma coexistência, né? Porque coexistência é quando eu coexisto junto com você. A gente convive de uma forma coletiva, conjunta, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, sempre pensar aqui na ideia de um clima organizacional. Será que é positivo o clima que eu mantenho junto ali com as pessoas que eu trabalho, gente? Será que é positivo? Será que eu me identifico com elas? Outra característica, criatividade. Então, a criatividade é interessante porque quando eu trabalho com pessoas que são diferentes de mim, a gente pode compartilhar experiências e afinidades. Então, imagina, dentro de uma empresa de marketing, uma pessoa vai trabalhar com a fotografia, a outra com o vídeo, a outra com a identidade visual, a quarta pessoa com um texto. Então, é uma profissão que exige muita criatividade, né? Então, é muito interessante. Você é do RH, mas você vai precisar, dentro da empresa que tu trabalha, tu trabalha dentro de uma escola. E aí, dentro dessa escola, tu vai, juntamente à equipe lá do marketing, da administração, do RH, vão desenvolver um projeto de publicidade para essa escola. O RH precisa estar lá junto, né? Precisa estar lá para dizer, olha, gente, a visão, a nossa empresa tem uma visão, tem uma missão, e é isso aqui, como que eu participo? Tu conviver com outras pessoas vai te possibilitar tu também ser uma pessoa mais criativa, porque a gente abre o nosso leque de opções. Porque se eu trabalho somente de uma forma, né, e sozinha, quando eu trabalho com outras pessoas, eu compartilho minha experiência com outras pessoas, eu vou ter muito mais chance de ser criativa, né? Imagina, agora, aí na aula de história, na nossa aula aqui de recursos humanos, a gente vai fazer um seminário. É muito mais interessante que nesse seminário tenham mais pessoas além de você, porque aí vai ter mais opiniões, né? Não vai ser apenas a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Isso aqui me fez lembrar, gente, quando eu era, né, quando eu estava lá no ensino médio, e sempre no ensino médio a gente gosta de fazer o quê? Toda professora, também na universidade, a galera gosta de mandar a gente fazer seminário, não é? Provavelmente vocês também fazem seminário aí. E aí isso é muito interessante porque dentro do seminário, quando eu faço um seminário só, é uma coisa. Agora, quando eu divido com outras pessoas, são outras opiniões, outros
ponto de vista. Então é bem interessante, né, a gente se permitir, gente, a trabalhar com outras pessoas, tá bom? Quero muito que vocês se liguem, que vocês reflitam sobre isso. Tá certo? Tudo tranquilo? Bom, então, dentro da criatividade também entra aqui seja uma diversidade, a criatividade, a diversidade atrai a criatividade, porque são muitas pessoas diferentes, né? E aqui dentro dessa diversidade, a gente pode incluir a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade de gênero. Então, eu aprendo muito com as pessoas que são diferentes de mim, porque eu aprendo outras histórias de vida, outro olhar. Então, eu posso ser uma pessoa que eu escuto um determinado tipo de música, e se eu me permitir ouvir outras músicas que uma pessoa que trabalha comigo me mostrou, eu também vou estar aprendendo. Né, gente? O olhar diferente, tudo isso nos faz aprender. Nada pode ser visto de uma forma negativa, ruim, tá bom? Quero que vocês se liguem nisso. Bom, terceiro ponto, a produtividade, né? Com colaboradores multiculturais, existirá no ambiente uma maior quantidade de perspectivas e enfoque, gente. A ideia da produtividade é que é muito mais legal quando a gente trabalha em equipe do que quando a gente trabalha só. É claro que existem situações, né? Por exemplo, eu sou professora. Essa aula aqui, eu compartilho a aula com outros professores. Então, esse mesmo assunto, ética, eu faço uma aula. Aí o professor Marciano, que também dividia essa disciplina comigo, ele faz outra. E aí, muitas vezes, eu e o Marciano, a gente conversa e aí a gente vê, ele pega um pouquinho da minha aula, eu pego um pouquinho da aula dele, né? E é bem interessante porque a gente percebe que mesmo dois professores com o mesmo conteúdo, nós fazemos aulas diferentes, porque eu tenho um tipo de abordagem e ele tem um outro tipo de abordagem, certo? Então, isso é para a gente poder perceber como que as pessoas são diferentes e também como que a gente pode aprender mais. Porque toda vez que eu pego uma aula dele, mesmo sendo o mesmo conteúdo, eu aprendo. Eu tenho uma ideia, eu penso, olha, legal essa ideia aqui do professor Marciano, acho que eu vou colocar na minha aula. Da mesma forma que eu já fiz aulas que ele disse, olha, Kelly, eu gostei disso aqui, eu vou pegar. Né? Eu lembro de uma vez que em uma aula sobre como trabalhar as emoções, lá no projeto de vida, né? Eu trabalhei com aquele filme Divertidamente, vocês estão ligados? É bem interessante, é um filme infantil, mas que dá para a gente trabalhar sobre a ideia, né, de como eu reajo em diferentes situações da minha vida. E aí ele gostou muito, aí a gente conversou, e ele disse, eu vou colocar na minha aula isso. Eu, legal. Né? Agora que na ética, ele deu alguns exemplos, né, de ética na aula dele. Eu disse, legal, gostei desses exemplos, vou colocar na minha. Então, é assim, tá certo, gente? Essa é a ideia de que a gente consegue aprender, a gente consegue compartilhar experiências com as pessoas que também são diferentes, né? Quando a gente se permite a ter um outro olhar. Então, eu quero muito que vocês reflitam sobre isso, que vocês levem isso em consideração, não apenas quando vocês estiverem trabalhando, mas que vocês já podem levar em consideração isso agora, no cotidiano de vocês. Se permitir. Será que tem alguém aí na tua sala de aula que tu nunca falou? Que tu não conhece nada da vida dessa pessoa? E aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Professora, realmente tem algumas pessoas aqui que eu nunca falei. Então, gente, se permite falar com as pessoas, se permita ouvir, conhecer uma pessoa que é diferente de você, tá certo? Então, essa é a ideia, que a gente consiga se permitir a conhecer outras pessoas.
Bom, aqui outro benefício é a reputação. Porque, gente, ser uma empresa que tem uma postura ética, a tua reputação no mercado de trabalho é óbvio que ela vai ficar o quê? Positiva, né? Então, imagina, tu é um restaurante em que tu trata bem o teu cliente, que a comida é muito gostosa, né? Que você acha que tem um custo-benefício, ok. Óbvio que tu vai voltar lá, né? Agora imagina, tu vai num restaurante, a comida é muito gostosa, mas tu acha que vale a pena o preço, mas tu é maltratado. Ou tu passa por uma situação de preconceito, provavelmente tu não vai mais voltar lá. Provavelmente tu pode fazer uma denúncia na internet, tu pode se tu tiver sofrido alguma situação discriminatória, tu pode procurar os teus direitos em uma delegacia, registrar um BO, tu pode fazer uma denúncia na internet, né, falar para outras pessoas. É claro que a imagem daquela empresa ela vai ficar comprometida, porque se eu conheço alguém e me diz, olha, Kelly, lá dentro daquele restaurante eu passei por uma situação de preconceito, passei por um preconceito religioso, um preconceito racial, um preconceito de identidade de gênero, eu vou ficar, olha, eu não vou lá, porque eu não vou dar o meu dinheiro para dentro de uma empresa que não tem um pingo de respeito com uma pessoa que está ali para poder usufruir aquele serviço. Então, é óbvio que também vai um pouco da consciência de cada um, né, gente? Mas qualquer empresa, eu quero que você se coloque no lugar. Tu vai em um restaurante, tu vai em uma escola e tu é mal atendido, maltratado, por que que tu vai voltar lá de novo? É claro que não, tu vai querer falar para outras pessoas o que tu passou, né? Então, uma empresa ética, ela também consegue fazer até uma propaganda positiva, boca a boca mesmo, né? Então, eu fui naquele supermercado, o preço é melhor, aí eu falo isso para minha vizinha, a minha vizinha vai lá. Da mesma forma que eu também posso fazer uma propaganda negativa, né? Então é muito importante que a gente também consiga se ligar nisso, ok? Bom, recado final aqui, né, é da coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar, é um exemplo de multiculturalidade e representatividade, né? Então, essa ideia da representatividade é que a gente possa quebrar um pouco a bolha, né, gente? Que a gente possa ter mais pessoas diferentes ocupando mais espaços sociais. É por isso que a gente tem falado muito sobre a ideia de que a gente precisa ter mais pessoas LGBTQIA+, nas empresas, nas escolas, no cargo público, mais pessoas negras em cargos políticos, mais mulheres em cargos políticos, mais pessoas com alguma deficiência, alguma condição em um cargo político, porque aí sim é muito mais diferente. Aí sim vão ter outras pautas sendo discutidas, né? Vai muito além. E essa questão da representatividade é basicamente você se ver no outro, né? Então, eu lembro muito aqui de um vídeo que viralizou aqui no Brasil há um tempo atrás, que foi quando a jornalista Maju Coutinho, que é a Maria Júlia Coutinho, né? Ela começou a trabalhar no jornal Hoje. Hoje ela está trabalhando no Fantástico, né? Na Rede Globo. Mas ela passou anos apresentando o jornal Hoje, né? Que é no período da tarde, ali, 1 da tarde, eu acho. E aí eu lembro de um vídeo que viralizou, que foi uma criança, uma menina ali, eu acho que ela tinha 5 anos, uma coisa assim. Aí ela olha para a televisão e ela vê a Maju Coutinho e aí ela fala, olha, mamãe, o cabelo dela é igual ao meu. E aí foi um vídeo que viralizou aqui nas redes sociais, né? Um vídeo chegou na Maju, ela bem emocionada, ela falou um pouco sobre isso, sobre a trajetória de vida dela, sobre como é importante ela, enquanto uma mulher negra, ela está sendo âncora em um dos jornais, nos horários que também é um dos jornais mais assistidos do Brasil, né? Em que a gente precisa ter mais mulheres negras, homens negros ocupando esses cargos, né? No caso aqui, o assunto específico era da televisão.
né, para que essas meninas, adolescentes, jovens possam se reconhecer, né, gente? Isso é muito importante, a gente ligar uma televisão e a gente ver mulheres de todas as cores, de todos os tipos de corpos, justamente dentro de uma sociedade que cria um padrão de beleza, do que é bonito, do que é feio, né? E muitas vezes a gente diz assim, ah, professora, mas beleza, né, é muito relativa, porque beleza é que nem gosto também, né? A gente fala muito isso, que gosto cada um tem o seu, né? E por isso não deve se discutir. Acontece que a gente aprende lá na sociologia, por exemplo, que desejos e gostos, o que eu acho bonito, o que eu me interesso, isso também é construído socialmente, né? Quando eu digo assim, ah, eu só gosto de roupa rosa, eu só gosto de ouvir rap, eu só gosto de ouvir funk, eu só gosto de banda de forró. Isso, gente, é construído na sociedade, porque ninguém acorda, ninguém nasce com 1 segundo de vida e vai falar, ah, eu só gosto de preto, eu só gosto de macarrão, eu só gosto de um determinado posicionamento político, eu só vou escutar metal. Claro que não existe isso. Nós vamos construindo os nossos desejos, os nossos interesses, os nossos gostos dentro da sociedade. E aí, quando eu acho bonito apenas aquela pessoa que é branca, que é magra, que tem um olho azul, que tem um cabelo loiro e liso, é porque a sociedade diz que aquilo ali é o padrão que todo mundo deve achar bonito. E aí, se tem um homem, uma mulher que foge a esse padrão, automaticamente é considerado uma pessoa feia. Então, isso são os padrões que são criados dentro da nossa sociedade. E a gente precisa quebrá-los, né? Porque, gente, a gente vê lá a blogueira, tu acha uma blogueira bonita. Tá, quantas pessoas que tu conhece na vida real se parecem com aquela blogueira? Isso foi uma discussão que eu vi na internet e realmente eu fiquei, realmente, é óbvio que a gente tem que parar para refletir isso, né? Então, eu acho, por exemplo, eu vou lá e eu acho a Bruna Marquezine, que é uma atriz, provavelmente que todo mundo já ouviu falar na Bruna Marquezine, né? Todo mundo acha a Bruna Marquezine muito bonita. Eu acho ela uma mulher muito bonita. E aí, agora eu pensando aqui, eu não conheço ninguém na minha vida que seja parecida com a Bruna Marquezine, gente. Então, não tem como. É um padrão muito inacessível, é um corpo, uma beleza que é única, né? E a gente existe 1 milhão de diversidade, 1 milhão de belezas, de corpos, de cabelos, de padrões que a gente pode, né, imaginar. Então, não tem como a gente ficar ali apenas achando uma coisa o tempo inteiro, né? Olha, a Leidiane, ela comentou assim no nosso bate-papo. A representatividade nas mídias é muito importante, pois aumenta a autoestima, enaltece as minorias e ajuda a diminuir o preconceito. Verdade, né, Leidiane? É isso, gente. A gente precisa ter outros corpos na mídia. Né? Não, isso é muito impressionante, porque olha, Leidiane, agora está voltando, né? Eu vi uma matéria, eu acho que foi na TPM, que é uma revista aqui, né, no Brasil, acho que agora ela só é digital. Mas é muito interessante. Ela toda semana, todo mês, a cada 15 dias, eu acho que sim. Mas toda semana ela tem lá um conteúdo no Instagram. E aí, essa semana, ela criou um conteúdo que era sobre a Kim Kardashian. Vocês estão ligados quem é a Kim Kardashian? Então, a Kim Kardashian e toda a família dela, né, foi criando padrões de beleza. Eu lembro que há uns anos atrás, o padrão de beleza era ser que nem a Kim Kardashian, que ela tinha a cintura muito fina, o quadril muito largo, em que ela tinha muito glúteo, né, e ela tinha muito seio. E agora, ela era muito bronzeada, né? E agora ela mudou, ela apareceu na mídia, gente, muito magra, né? Então, foi muito questionado isso, porque antes, há uns 10 anos atrás, não, acho menos,
mas a Kim Kardashian, ela já tá bem, já tem muito tempo na mídia. Mas há uns 5 anos atrás, a ideia do corpo era que fosse bem curvilíneo, acho que essa é a palavra, que nem era o da Kim Kardashian, e agora não, né? Agora a tendência é que voltou aquela magreza extrema. Então, é um outro padrão de beleza que agora está se criando, né? Sendo que aquele outro padrão nunca vai deixar de existir, que é a ideia da pessoa ser magra. Parece que esse é o padrão que é batido nessa tecla o tempo inteiro. E isso gera muito transtorno, gente. Isso vai se gerando muito transtorno, tá certo? Justamente porque é, a gente tem transtornos alimentares como anorexia, bulimia, disforia, né, de imagem, justamente porque a gente não se enxerga, né? Como é de fato o nosso corpo, a gente fica buscando um padrão que é inalcançável, justamente porque um corpo, ele vai envolver muitas questões, pode envolver a tua genética, a tua cultura. Então não tem como eu olhar para uma pessoa, uma mulher ali na televisão e eu achar que eu vá ficar igual a ela, né? Ou então eu vou no Instagram e eu acho que eu posso ficar da mesma forma que ela. Sem falar nos inúmeros filtros que mudam o nosso corpo, sem falar nos procedimentos estéticos, né? Então, eu lembro de um tempo atrás, gente, eu acho, não sei se eu comentei sobre isso, eu acho que eu comentei, que foi de uma cantora, de uma celebridade que existe aqui no Brasil, que é a Kelly Key, não sei se vocês sabem quem é, né? Ela não... Enfim, ela ainda está aí na mídia. E aí a Kelly Key, ela foi muito criticada, porque há 3 anos atrás ela fez uma propaganda, uma publicidade de um batom. E nesse batom, ela dizia que se tu usasse esse batom, tu iria emagrecer. Tu iria emagrecer. E, gente, é de uma falta de responsabilidade absurda. Porque não existe nenhuma garantia científica que você vai emagrecer porque você vai passar um batom. O que que faz uma pessoa emagrecer? O que a ciência, né, os nutrólogos dizem é que você precisa de um déficit calórico. Então, tu precisa consumir uma determinada quantidade de calorias e tu precisa fazer a atividade física. É isso que vai te provavelmente fazer perder peso. E ainda tem que levar em consideração se tu vai perder peso, uma massa magra, ou se tu vai perder peso, gordura, músculo, né? Então, somente um profissional é que vai poder fazer um trabalho contigo para te emagrecer de uma forma saudável, para que tu continue se alimentando de uma forma bem, né? Então, isso é uma coisa, né, gente? Não tem como emagrecer passando um batom. E ela, gente, uma pessoa que não é profissional, uma pessoa que tem muitos procedimentos estéticos, né? Então, não tem como. É muita falta de responsabilidade. E aí eu lembro que há um tempo atrás ela negou, ela disse que se arrependeu, ela não tinha consciência. Mas é muito complicado, porque o produto, esse batom, continua sendo vendido e compartilhando a imagem dela, né? Porque isso dá dinheiro. Tu tem um produto e associar esse produto à imagem de uma pessoa famosa gera muitas vendas. Então, é muito problemático. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente assiste na televisão, né? Os produtos que a gente compra porque aquela pessoa famosa está nos mostrando, né? Um outro ponto aqui que a Leidiane falou da representatividade, essa semana eu também vi um caso que é de uma dançarina, a Thaís Carla. Vocês sabem quem é, gente? A Thaís Carla, ela é uma dançarina gorda. E aí... essa semana ela processou uma pessoa, né? No Brasil não é crime a homofobia. Ou a homofobia não, a gordofobia. No Brasil, gordofobia, né? Você fazer comentários ali pejorativos, que você humilha uma pessoa em relação ao peso que ela apresenta, não é crime. Gordofobia não é crime, mas assédio na internet, um comentário maldoso, um comentário preconceituoso, isso aí pode se configurar
como uma agressão verbal ali na internet, e é por isso que ela processa, é por isso que ela ganha muito desses processos, né? Inclusive, eu li uma matéria com ela explicando que já ganhou inúmeros processos, mas as pessoas continuam sendo gordofóbicas na internet. E aí é aquela questão, por que que me incomoda uma mulher gorda na internet mostrando o corpo? Uma mulher gorda, com filhos, com marido, né? Eu vi que na matéria ela sofre inúmeros comentários, gente, preconceituosos, né? Em relação, ela é casada, o marido dela é magro, assim, bombado, né? Tipo, o corpo dele é bem diferente em relação ao corpo dela. E aí muitas pessoas, né, colocam de que ele vive com ela porque ele é um homem que é sustentado por ela, que é famosa. Então, quer dizer que essa mulher gorda, ela não pode amar, ela não pode ser amada, ela não pode ter filhos, ela não pode ter uma vida normal. A gente associa que é uma pessoa doente, né? Todo mundo vai na internet e diz assim, mas é porque você vai ficar doente com tanto peso. Será que eu realmente estou preocupada com a doença, com a saúde dessa mulher, gente? Provavelmente não. Eu quero apenas apontar o dedo. Então é muito importante, sim, ver mulheres, ver homens reais na internet. Principalmente na internet, hoje, né? Na televisão ainda, né? A gente... quantas pessoas, atrizes, atores, né, que você conhece, que são negros na internet, que tu pode pensar? Né? Eu ouvi um podcast que é com a Thaís Araújo, e a Thaís Araújo, ela disse que durante muito tempo, né, ela é uma referência no Brasil, então ela é atriz, ela é apresentadora de programas de televisão, ela está no teatro, na televisão, na novela, no cinema, e ela diz que durante muito tempo, quando um programa ou uma marca queria uma pessoa negra, sempre ia atrás dela, né? E ela disse que começou a falar, olha, gente, não existe só eu, convide outras pessoas. A gente quer ter mais representatividade, mais pessoas para que a gente consiga se enxergar, né, gente? Então é incrível tu ver uma notícia de uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem a sua própria família, que tem a sua independência. Isso é incrível. A gente precisa, de fato, ter uma maior representatividade. Tá certo? Isso faz diferença total. A gente conseguir se enxergar no outro. Tá bom? Vocês estão entendendo? Tudo tranquilo? Bom, então vamos aqui adiante. Olha, essas aqui são as referências, né, desse primeiro momento da nossa discussão. E agora a gente discutiu sobre multiculturalismo, né, sobre ética, e agora eu quero aqui discutir também, só para a gente fechar a nossa aula, um pouco sobre identidade pessoal e identidade social. O que que isso significa? Olha, por que que é importante a gente falar sobre identidade? Porque, afinal de contas, o nome dessa disciplina também é relações interpessoais, que é a minha relação que eu mantenho com uma outra pessoa. Porque nós somos seres sociais. A partir do momento que eu nasci, que você nasceu, nós já estávamos nos relacionando com outras pessoas à nossa volta. Então, você estava ali se relacionando com o seu primeiro grupo social, que é a sua família, depois na escola, com a vizinhança, com os amigos, no trabalho. Então, a gente está se relacionando o tempo inteiro com outras pessoas, né, gente? Então, a nossa identidade pessoal, ela é um processo complexo, porque a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos em um processo de construir a nossa identidade, tá bom? Então, é um processo que ele não para, né? Ele se inicia quando a gente nasce e ele vai até o último dia das nossas vidas, tá certo, gente? É um processo contínuo.
Muitas vezes, principalmente a galera que já é adulta, né? A gente gosta de dizer assim: ah, eu já estou com a minha identidade formada, eu já sei exatamente quem eu sou. Beleza, eu, Kelly, identifico algumas coisas que fazem parte da minha identidade, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda estou em um processo contínuo. Ainda vai ter aspectos da minha identidade que eu ainda não conheço, que talvez eu só vá identificar quando eu tiver 40 anos, quando eu estiver com 50, com 60, porque a nossa identidade é um processo contínuo. Nós construímos a nossa identidade aqui dentro do meio social. Então, é muito comum que você que esteja assistindo essa aula agora, você quando tinha 5 anos, tu pensava de uma forma, porque tu era uma criança. Depois, tu com 16 anos, que é o que tu tem agora, provavelmente, tu pense de uma outra forma. Normal, porque agora tu é adolescente, é uma nova fase. E quando tu estiver lá com 30 anos, tu já vai estar na tua fase adulta, tu já vai pensar de uma outra forma, não é isso? Então, gente, é muito importante que a gente reflita de que a nossa identidade, ela não é algo que eu já nasci com a minha identidade pronta, não é. Eu vou construindo a minha identidade aqui no meio social que eu vivo, tá bom? Então, na filosofia, por exemplo, a identidade, ela é entendida como a alma, né? Então, na psicologia também. Então, a identidade, ela é algo que, a partir do momento que a gente nasce, nós vamos construindo a nossa identidade. Ela vai se transformando com o passar do tempo. Porque nós vamos o quê? Passando por experiências, e isso vai ser fundamental para quem é você, para o que você é hoje, né? Então, olha aí, por exemplo, quais informações tem no nosso RG? Será que muitas vezes, quando a gente pensa na identidade, a gente pensa logo aqui no nosso RG, né? Que tem o nosso nome, tem a data que a gente nasceu, a data que a gente tirou a identidade, o nome da mãe, o nome do pai. Beleza, e essas informações realmente fazem parte de quem nós somos. Mas a identidade, ela não se restringe a apenas isso. Tá certo, gente? Então, o que falta de informações que você julga importante para que seja apresentada sobre quem é você? Eu gostaria que vocês me dissessem isso. Olha só, tudo bem, tem um RG aqui, mas o que que tu acha, Leidiane, o Marcos, que está aqui com a gente, a galera de São Julião, de Alto Longar, Beneditinos, Novo Santo Antônio, Sussuapara. Eu gostaria que você me dissesse aqui, quando você pensa em você, uma característica que diz respeito a você e não está no teu RG, eu gostaria que tu colocasse aqui no teu bate-papo. Eu vou deixar aí 3 minutos para que tu possa refletir sobre isso e eu gostaria que tu colocasse aqui, tá bom? Então, Isnaba, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, voltamos. Então, olha só. A ideia, gente, é que, claro, o RG é um documento de identificação. Por isso que ele é conhecido como nosso registro geral, a nossa identidade. Mas é óbvio que para a gente identificar algo que faça parte da nossa identidade, vai muito além de um RG. Outros aspectos vão ser fundamentais para a gente poder definir o que faz parte da nossa identidade, né? Então, olha só, o que a gente pode citar? O teu temperamento, o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de vestir, o que tu gosta de comer, qual é o teu posicionamento político, qual é o jeito que tu gosta de se vestir, o teu tipo de música favorita. Isso tudo vai dizer quem tu é, isso tudo faz parte da tua identidade. A tua cor, o teu cabelo, a tua identidade de gênero, o teu sexo, tudo isso vai marcar quem você é. Tá certo? Então, por exemplo, o que é a identidade segundo a psicologia? Ela envolve o processo pelo qual a pessoa cria, com o passar dos anos, uma imagem de si mesma. É por isso que eu perguntei aqui, quando você, Leidiane, pensa em quem é você, o que vem na tua mente? Algo que tu acha que marca a tua identidade? Tu já parou para refletir sobre isso? Porque muitas vezes a gente sabe até apontar uma característica que faça parte de uma outra pessoa, mas será que eu sei apontar uma característica que faça parte da minha própria identidade, de mim, eu, Kelly, quem sou eu? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, tá bom? Então, quem sou eu? Essa é a pergunta da identidade, né? O que faz parte de mim? E isso é um processo que tem início a partir do momento que a gente nasce e vai até o último dia da nossa vida, porque nós estamos nesse processo contínuo de formação da nossa identidade. Então, e é bem interessante isso aqui, porque é um momento, de acordo com a psicologia, que vai ali consolidar um pouco a imagem que eu tenho de mim mesma durante a adolescência. Né? A adolescência, gente, ela é uma fase bem importante. É uma fase que você é o meio termo, né? Tu já passou da tua fase de infantil, que as pessoas tomam decisões, tua mãe decide o que tu vai vestir, o que tu vai comer, e agora tu tá numa fase que tu ainda não é totalmente autônomo, né? Tu não tem autonomia completa sobre ti mesmo, mas tu já tem uma certa autonomia. Entende? Então, isso é muito interessante. Você já tem a capacidade de também tomar decisões ali por conta própria, né? É claro que também a ideia, pelo menos aqui na escola, na educação, é que você vá desenvolvendo um pensamento crítico. E quando a gente tem um pensamento crítico, a gente consegue tomar decisões de uma forma mais responsável, né, gente? Então, a ideia é de que você está construindo aqui a sua identidade, né? O que você gosta em você, o que você não gosta. Entra aqui também uma questão de autoestima, né? Ó, a Leidiane diz que duas características quando ela pensa nela que ela é uma pessoa estudiosa e que ela é uma pessoa responsável. Então, isso faz parte da personalidade, da identidade da Leidiane. Então, a nossa identidade é algo que eu consigo perceber sobre mim mesma. Tá certo? Então, essa é a ideia. Eu pensar em uma característica que ela diz respeito a mim. Então, a identidade, ela é um conceito que atravessa, né, que ela está presente na sociologia, na antropologia, na história, na filosofia, na política, né, são características de um grupo social em que o indivíduo ele está inserido. Isso porque nós estamos presentes em inúmeros grupos sociais. A gente aprende lá na sociologia que a partir do momento que tu nasce, tu entra dentro de um grupo social que é a tua família. Então, eu não sou 100% parecida com a minha mãe, mas ela influenciou em quem eu sou hoje, na minha visão de mundo, porque foi com a minha família que foi o meu primeiro grupo social. Foram as pessoas ali que me passaram as primeiras regras sociais do que é viver dentro de uma sociedade.
Então, a gente herda muitas características identitárias desse nosso primeiro grupo social, né? E outras questões também vão influenciar na formação da minha identidade. Vai influenciar o país que eu nasci, a língua que eu falo, a cor que eu tenho, a minha identidade de gênero. Tudo isso influencia em quem nós somos, gente. É um conjunto de fatores que vai dizer, que vai marcar quem você é. Então, por exemplo, a nossa identidade pessoal, ela se manifesta através de diferentes elementos. Então, a minha identidade de gênero é o gênero que eu me identifico, né? A gente tem discutido cada vez mais sobre isso, em relação às pessoas que têm uma identidade de gênero que não é compatível com seu corpo biológico, né? Infelizmente, o Brasil é um país que tem se tornado muito conservador, e muito preconceituoso. Não é só uma questão de conservadorismo, não, é de preconceito, né? Porque eu não aceito a forma como o outro se identifica, sendo que não é da minha conta. Então, eu posso ter nascido com meu corpo biológico feminino, mas o meu cérebro eu me identifico com o gênero masculino. Isso é uma identidade de gênero, é como eu me enxergo, né? Então, isso também vai marcar quem eu sou. A minha escolha política também diz quem eu sou, os meus valores morais, aquilo que eu digo, o que eu julgo ser certo ou errado, também marca a minha identidade. A minha religião, se eu sou uma pessoa religiosa, também vai impactar em quem eu sou, porque a religião é uma instituição social. Ela também cria regras para o comportamento de uma pessoa. Então, isso também vai marcar a minha identidade. Os meus costumes, as minhas tradições populares, também vai marcar a minha identidade. A forma como eu me expresso, a forma como eu me relaciono com uma outra pessoa, o meu comportamento também vai marcar a minha identidade. O que eu gosto de fazer na minha hora de lazer, né? Se eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir, de ouvir música, se eu sou uma pessoa que eu me dedico muito ao esporte, tudo isso vai marcar a minha identidade. A profissão que eu decidi escolher também vai marcar a minha identidade. O que eu decidi, o que eu gosto de estudar, também vai marcar, também marca a minha identidade. Tá vendo? São muitos fatores que marcam a nossa identidade, gente. Por isso que as pessoas, elas são diversas. Por isso que ninguém é igual a ninguém, porque nós temos muitas características que nos geram semelhanças, mas também que nos diferenciam uns dos outros. Ok? Bom, então, quais são as características de uma identidade pessoal? A identidade pessoal é a relação que eu tenho comigo mesma e também com o ambiente que eu vivo. Por isso que isso é importante para estudar em relação às nossas relações interpessoais. Porque a minha identidade, a forma como eu me enxergo, ela vai interferir de uma forma direta também na forma como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, gente. Então, as pessoas, elas desenvolvem a sua identidade pessoal e o conhecimento do seu ambiente a partir da experiência que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. Eu me reconheço, eu me identifico a partir das experiências que eu tenho com o meu corpo, através das minhas emoções, dos meus desejos, das minhas motivações, então, das minhas experiências internas. Tudo isso vai formando a minha identidade, né? Então, da mesma forma que a minha relação com a família, a minha relação dentro da escola, a minha relação com os meus amigos, a minha relação com uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento amoroso, tudo isso vai marcando a minha identidade. Isso é muito interessante para a gente perceber justamente o coletivo, de que forma que o coletivo acaba impactando, de que forma que o coletivo acaba tendo uma participação bem grande na forma como a gente vive dentro da sociedade, beleza? Vocês já haviam parado para pensar, para discutir sobre isso?
de que forma que essas nossas relações sociais elas vão impactando as nossas vidas? Coloca aí no nosso bate-papo. Você já havia parado para pensar sobre a sua própria identidade? Isso é interessante porque, gente, uma vez eu fiz uma atividade na disciplina de projeto de vida que a gente tem aqui, que eu tenho aqui no canal Educação, né? E aí isso foi bem interessante. Porque lá, gente, eu perguntava assim, né? Uma das primeiras atividades. E aí, você, se eu te perguntar agora, qual é a tua cor favorita? Qual é o teu tipo de roupa favorita? Muitas pessoas não sabiam responder. E olha que é uma pergunta bem genérica, bem simples, que parece até sem importância, mas as pessoas não sabiam responder, porque muitas pessoas não param para pensar sobre isso. Então, às vezes eu sei dizer a roupa, a comida favorita daquela famosa, daquela cantora famosa que eu gosto. Mas eu não sei dizer a minha, gente. Né? E isso aconteceu aqui na nossa aula, né? E aí, numa aula de projeto de vida. E aí, os alunos, a gente refletiu muito sobre isso. Como é que eu não sei identificar nada do que eu gosto em mim? Não é possível que eu não sei dizer nenhuma característica em relação a mim, né? E algumas pessoas, eu perguntava assim, diz uma qualidade tua. Para e pensa aí, uma qualidade tua. Muita gente também não sabia dizer, professora, eu nunca parei para pensar qual é a minha qualidade, no que eu sou boa. E, gente, isso é muito. Inclusive, eu também parei um pouco para refletir sobre isso. Por que que a gente não sabe identificar nenhuma qualidade nossa, gente? Né? Eu sei identificar em uma outra pessoa, mas eu não sei identificar em mim. Né, uma prova de que realmente é muito importante que a gente se ligue em quem nós somos, no que é importante para mim, tá certo? Então, olha, todos esses aqui na tela vocês estão vendo alguns dos elementos, né, dos fatores que constroem a identidade de uma pessoa. Então, o seu grupo de pertencimento, os seus amigos, a sua família, tudo isso aqui, os amigos, a família, vão influenciar também nas nossas decisões e na nossa personalidade. E muitas vezes a gente vê essa ideia de influência como algo negativo, mas não, é uma ideia, é normal, nós somos realmente influenciados pelos outros, né? Tu pode ser influenciado de uma forma positiva como de uma forma negativa. Então, uma outra ideia também, a galera gosta de dizer assim, né? Não, eu não sou influenciada por ninguém, eu tenho a minha própria opinião, mas você é sim. Você é influenciado pelas músicas que você gosta de ouvir, pelos seus amigos, pelo namorado, pela namorada, pela família, pela escola, pela política, pela cultura do país. Isso é natural, gente, né? A galera gosta de falar que só é influenciado criança ou adolescente. Isso não é verdade. Todo ser humano que vive dentro de um coletivo, ele é influenciado pelo meio. A gente não vive de uma forma isolada, então isso é normal. Isso é natural, ok? Olha, o sistema educacional, a escola, ela também é muito fundamental na construção da nossa identidade. É dentro da escola que eu vou construindo também quem eu sou. É dentro da escola, pelo menos a escola, uma das bases da escola é te ajudar a construir um pensamento crítico, né? A ideia de que tu consiga identificar a questão da política, da economia, da cultura, daquilo que tu gosta, do que tu não gosta, também é dentro da escola. Então, a escola, ela também influencia a nossa visão de mundo. A cultura do nosso país, os costumes, as normas, tudo isso vai influenciando, né? Então, a cultura no Brasil, gente, o idioma que a gente fala, né? Quando eu falo cultura, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas gírias, tudo isso vai influenciando em quem você é também.
né? O âmbito geográfico, no local do planeta que tu nasce, vai influenciar a tua identidade. Se tu nasce na Oceania, no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, no continente americano, tudo isso vai influenciar a tua identidade. Então, a nossa identidade, você que está assistindo essa aula, se você tiver nascido na América do Sul, no Brasil, no Piauí, em Beneditinos, isso aí vai influenciar a tua identidade. Vai ser diferente de uma pessoa que nasceu lá na África, lá na Ásia. Vai ser diferente, porque o nosso próprio idioma, ele marca também a nossa identidade. Né? Então, tá vendo como tudo isso leva em consideração, mesmo tu nascendo no Brasil, mas se tu tivesse nascido lá no Paraná, tu ia ter uma visão de mundo diferente da que tu tem sendo nordestino, porque é diferente. O local onde a gente nasce marca a nossa identidade. E aí, como é que a gente constrói, então, essa identidade pessoal? Nós já vimos ali todos os fatores que influenciam. Então, gente, é no cotidiano. Um bebê, por exemplo, desde a sua gestação, ele não tem a consciência da experiência de si mesmo, não é? Mas a partir do momento que ele nasce, aí ele vai construir a própria identidade, né? Quando a gente é criança, a gente está muito acostumado ali com as pessoas adultas que a gente já conhece, né? Os amiguinhos, a gente só tem amigo dos amigos dos filhos dos nossos pais. Geralmente é assim, né? Mas aí depois tu cresce, tu entra na escola e tu vai formando o teu próprio grupo de amigos. Também é uma característica natural da vida em sociedade. Bom, e a identidade social, gente? O que ela é? A identidade social, ela é um sentimento que faz com que a gente se identifique com um grupo social. Então, por exemplo, eu tenho meu grupo de amigos, porque são as pessoas que eu me identifico. Aí, você agora que você está assistindo essa aula, provavelmente você também tem um grupo de amigos, que são as pessoas que tu se identifica, que são as pessoas que tu gosta. Provavelmente tu gosta de ouvir as mesmas músicas, gosta de falar, gosta de fofocar as mesmas coisas, né? A Yasmin, que está aqui com a gente. Oi, Yasmin. Então, gente, é algo natural, é algo normal, beleza? Então, isso aqui também vai formando a nossa personalidade. Então, durante a infância, a gente vai tendo experiências, a gente entra na nossa vida ali na adolescência, a gente vai tendo experiências e na fase adulta também, né? Vocês estão aqui no ensino médio, daqui a pouco você está no ensino superior, vai mudar a forma de tu ver o mundo, porque o ensino superior, a gente está dentro de uma universidade, é muito diferente de quando a gente está na escola, né? Eu acho que todo mundo precisa passar por essa experiência. Da mesma forma de passar pela experiência quando você trabalha, que você tem seu próprio dinheiro, isso tudo vai formando a nossa identidade, também vai criando uma imagem que a gente tem de nós mesmos, né? É muito importante que a gente tenha uma noção de quem nós somos, né? Do que faz parte da nossa identidade. E é claro que a identidade cultural, ela também impacta, que é o ambiente que a gente vive. Né, o país que a gente vive também impacta quem nós somos, ok? Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. Eu quero muito agradecer, gente, todo o trabalho que a gente realizou aqui durante o nosso primeiro módulo, tá bom? Isnaba, coloca aqui em mim, por favor. Eu quero aqui me despedir, né, olhando para vocês. Então, eu quero muito agradecer todo o trabalho que a gente desenvolveu nesse módulo 1. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender a importância da ética, a importância da gente manter uma relação saudável com as pessoas que estão à nossa volta, porque, gente, cada ser humano é um universo, né? Cada
tudo que a gente passa na nossa vida é fundamental para formar quem a gente é, né? A gente falou muito sobre ética, empatia, respeito, diversidade. Então, uma das coisas que eu quero aqui ter contribuído é para que você seja um profissional de RH, que você seja humano, que você se importe, que você se interesse pelas pessoas que vão estar trabalhando com você, que você consiga se colocar no lugar do outro, porque dessa forma a gente consegue ter uma relação interpessoal muito mais saudável, tá bom? Então, quero agradecer a professora Leidiane, que sempre esteve aqui, a professora Elisete, a galera de Sussuapara, que também sempre esteve. Eu quero aqui, a gente quase não vai ter folga, porque no dia 3, né, que já é segunda-feira, o nosso módulo 2, ele já inicia. Lá no módulo 2 eu vou estar com vocês, com a disciplina de Projeto Interdisciplinar 2, e a gente vai discutir ainda muito mais conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano. A gente vai falar sobre direitos, sobre cidadania, a gente vai continuar falando sobre identidade, então vai ser bem interessante, tá? Eu vou esperar vocês aqui na nossa próxima aula, que vai continuar sendo na quarta-feira, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, um beijo em todo mundo e até mais.